quem está mandando mensagem vai também poder interagir com a gente. Qual é a sua leitura desse atual momento político que vive o país? Especificamente o senhor que está aí no front, está no olho do furacão, na Câmara Federal, onde as principais discussões desse país são travadas. A crise política tem contaminado todo o Brasil. Isso interfere na economia, na segurança, nos acordos internacionais, em tudo, tá? E é muito difícil você resolver essa crise, tá? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Você pode ver, estão tentando aqui resolver essa crise mudando a forma de eleger parlamentares. Não é esse caminho. Tá criando o tal do digitão ou querendo impor junto à população 3 bilhões e 600 milhões para financiar a candidatura dos mesmos que estão aqui. Esse é o nosso retrato. Deputado, uma pergunta, talvez essa que tem bastante importância. O senhor confirma a sua pré-candidatura à presidência da República e o senhor vai disputar pelo Partido Progressista, o PP, ou existe a possibilidade de uma outra legenda? É só uma correção, ele já está no PSC. Está no PSC. E vai agora para o Patriota, que é o antigo PEN. É isso, deputado? O senhor confirma? Esse caminho está bastante avançado, deve ser essa possibilidade, e lá na frente, né, esse novo partido vai decidir quem será o seu candidato. O que nós decidimos é que entre nós, filiados ao Patriota, teremos um candidato próprio. Então, o senhor já está afiliado ao antigo PEN e o Patriota, o senhor já se filiou? Não estou filiado ainda, porque pela lei eleitoral, se eu me filiar a qualquer outro partido, pela lei da fidelidade partidária, eu perderia meu mandato. O limite longo será março do ano que vem, onde está previsto uma janela eleitoral, onde todos poderão, se assim o desejar, mudar de partido. Só para fazer uma correção para o ouvinte que está em casa, no começo do programa, a gente citou o deputado como filiado ao PP, partido de Aguinaldo Enivaldo Ribeiro. Não é verdade. Ele está filiado ao PSC e deve se filiar ao PEN na janela, no próximo ano, e disputar pelo PEN, que vai se transformar patriota. João Costa. João Costa, sua pergunta. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Para conhecimento dos nossos ouvintes, nós gostaríamos de uma resposta do senhor no seguinte sentido. O senhor foi excluído ou pediu baixa das Forças Armadas? A edição da revista Veja, de outubro de 87, coloca o senhor como um dos planejadores de explosões em vários quartéis da Vila Militar, ao lado com outro milhado de um tal xerife. O que é que o senhor diz a respeito dessa sua trajetória? 87... São 2 anos depois que o Figueiredo saiu. Havia interesse da esquerda em me rotular como bandido, como terrorista. E o Lamarca, por outro lado. E essa turma, né, que hoje está, em grande parte, no PT, como heróis batalhadores por democracia. Nesse episódio, eu fui acusado por uma jornalista de ter um plano como esse. Eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar e eu fui vitorioso por 9-4. Fui julgado por 9 oficiais generais de 4 estrelas e 5 ministros, juízes togados. Não colou essa pecha em cima de mim. Afinal de contas, naquele tempo, né, muita gente que, como se alistiado fosse, né, ou alistiado, tá, queriam continuar fazer valor a sua peregrinação na busca de rotular os outros do que eles foram. Não colou, fui absolvido. Eu saí do Exército em dezembro de 88, por ocasião da minha diplomação no Rio de Janeiro, quando fui eleito vereador. Eu tenho carteira de identidade, com muito orgulho, de capitão do Exército Brasileiro. Deputado, o senhor sempre tem focado as suas discussões para chegar como nome forte à presidência da República, atacando um problema que está presente na vida de todos os brasileiros, que é a questão da segurança, da violência. Por que é que muita gente diz que o senhor pensa em relação à solução da violência nesse país é algo impossível de realizar no país? Olha, você tem como diminuir a violência no Brasil. Você não vai combater a violência soltando pombinhas brancas por aí, abraçando monumentos, botando lencinho branco na janela do teu apartamento.
Você tem que combater a violência com energia e, se preciso for, com mais violência ainda. Porque a bandidagem está aí. Eles não têm pena de ninguém. Sequestram, estupram, matam, roubam, chefe de família e não estão dando bola para a situação. Temos também contra nós, cidadão de bens, a política de direitos humanos, que em grande parte defende só o interesse de quem está à margem da lei, a política de desencarceramento, todo mundo com pena do encarcerado, a tal da audiência de custódia, onde, quando o policial prende o marginal e leva para frente do juiz, como regra, o marginal sai para responder em liberdade, sai na frente, inclusive, do policial que levou o cara lá. Nós não podemos ter pena desse tipo de gente. Nós temos que mudar o Código Penal. Você pode ver, eu perguntaria para vocês aí, existe legítima defesa no Brasil? Eu vou responder por vocês. Não. Olha um caso conhecidíssimo, Ana Hickman. Ela estava, com o cunhado dela e mais uma senhora, num quarto de hotel, um marginal invade, atirando, acerta 2 tiros na mulher. Esse homem que estava lá consegue atracar esse bandido, dá 2 tiros nele com a própria arma do bandido. E o que o Ministério Público de São Paulo resolveu fazer agora? Resolveu mandá-lo para tribunal de júri. E ele pode ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia. Nós temos que garantir a legítima defesa em nosso Brasil. Não é apenas para o policial militar, mas para qualquer do povo que, ao defender a sua vida ou patrimônio próprio ou de terceiro, tenha essa imunidade. Ou seja, ele responde, mas não tem punição. Deputado, o senhor foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, que tem 57 mil policiais militares, agora com mais 8 das Forças Armadas e mais 2 da Força Nacional de Segurança. E é o Estado mais violento. Como é que o senhor analisa a situação do seu Estado, que está em estado de sítio? É normal isso que as Forças Armadas estão fazendo lá no Jacarezinho e que a imprensa tem, de uma certa forma, mostrado com muita parcimônia? Bem, vamos lá, olha só. Acho que todo mundo aí tem um parente ou amigo que já prestou o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. Nós temos lá o garoto engajado, que foi recruta e está no primeiro ano de soldado engajado. 20 anos de idade. Está lá com o seu fuzil, alguém botou o fuzil no peito dele, alguém botou nos seus bolsos mais carregadores com 20 cartuchos 762, e vamos, uma situação hipotética que pode acontecer. Esse garoto hoje à tarde ou à noite leva uma rajada de tiro para cima de você. E ele reage. Acaba matando o vagabundo com mais 2 tiros ou até um inocente. E pode acontecer. Eu te pergunto, é justo botar esse garoto com 20 anos de idade, que tem uma namorada, que tem um time de futebol dele que torce, que passa alguns fins de semana com a família, condenar esse cara a 20 anos de cadeia? O marginal sabe. Isso é uma certeza, isso pode acontecer. Então, o policial, esse soldado das Forças Armadas, ele dificilmente reage. Ele está lá para ser morto. Porque o vagabundo sabe, se ele atirar, ele vai para a cadeia. Você não tem como combater os marginais em qualquer lugar do Brasil sem uma retaguarda jurídica que garante a esse homem das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, da Polícia Civil, exercer o teu trabalho e não correr o risco de pegar 20 anos de cadeia. Enquanto nós continuarmos achando que esses marginais são excluídos da sociedade, são pobres coitados, tá? Que não tiveram oportunidade, nós não teremos como tirar de combate o marginal. E cada vez mais aumentam os marginais. Quem sofre com isso? Toda a população de bem. Deputado, Victor Paiva, uma pergunta para o senhor. A deputada Maria do Rosário é um desafeto público do senhor na Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro acompanha seus embates com ela. Ela disse essa semana que o senhor seria um líder do ódio contra homossexuais, enfim. Como o senhor encara esse tipo de crítica? É verdade que o senhor odeia homossexuais? Bem, vamos lá. Você sabe a relação do PT lá com Cuba,
com Fidel Castro e agora Raul Castro. Lá o Che Guevara eliminou os gays. Eles continuam apaixonados pelo regime cubano. Olha o que acontece agora com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela apoia o regime de Maduro. Ou seja, o que o Maduro está fazendo lá, aí sim, praticamente uma ditadura, é que o PT sempre quis fazer aqui no Brasil, antes até de o PT existir, que nasceu em 1980. Então, olha só, questão de homossexual. O que eu não admito é o material escolar, ensinar criancinhas a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Eu peço a quem está nos ouvindo aí, entra no YouTube e digite lá, Jair Bolsonaro, André Lázaro. Vocês vão ver um vídeo do André Lázaro, que era secretário de alfabetização do MEC, ao lado de gente do PT, do PSOL, do PCdoB, na Câmara, defendendo o kit gay, onde ele fala abertamente. Passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater a homofobia. Você pai, você mãe que está me ouvindo aqui agora, você quer que eu tenha um filho de 7 anos ou que eu tenha uma filha de 6 anos, vá para a escola e assista um filme de 2 meninas se beijando para mostrar para o teu filho que nem sabe para que serve o piu-piu dele, acha que serve é uma torneirinha para fazer xixi. Seja apresentado esse tipo de conteúdo, ou seja, estão estimulando nossos filhos para o sexo de forma bastante precoce. Nós não podemos admitir isso. Daí vem a fama que eu sou homofóbico. Eu não tenho nada a ver com quem quer ser feliz com outra pessoa. Mas, deputado, do mesmo sexo, vai ser feliz. Minha agora, pergunta, escola, não podemos admitir isso. Minha pergunta, deputado, o senhor lidera um movimento de ódio contra homossexuais? É isso que ela está falando. Quem já me viu falando que você tem que bater homossexual, espancar homossexual? Quem já me viu falando isso aí? Aqui é o CCG, é o Comando de Caça a Gays. Não existe. Deputado. Essas pessoas não têm argumentos. E eu, quando não tenho argumentos, fico mentindo sobre uma pessoa que está tendo cada vez mais respeito junto à sociedade brasileira. Eu estou já selecionando 5 ouvintes aqui, João Costa. Enquanto ela seleciona 5 ouvintes, você faz uma e o deputado responde igual com os ouvintes. Deputado, o país tem 24 milhões de desempregados e o senhor toca a sua campanha só com uma bandeira moral. O que é que o senhor pensa da economia? O senhor se sente responsável por este caos na economia ou não? Deputado, segura aí a resposta, que eu vou colocar 5 ouvintes. E o senhor vai anotando aí os temas e já responde a todo mundo de uma só vez, tá bom? Não tem como anotar, não. Aí não, então... vou dar o mais rápido possível. Então responda a João Costa. Dizem que eu não entendo de economia. Ainda bem que eu não entendo. Nós somos um país aqui dos economistas, dos especialistas. Olhe onde essas pessoas botaram a economia do Brasil. Na verdade, são os 40 milhões de desempregados. Os 14 milhões e mais por volta de 20 e poucos milhões que ao receber Bolsa Família, não estão empregados. Ninguém quer acabar com o Bolsa Família. Mas nós temos que ter um programa, uma porta de saída para o Bolsa Família. Essas pessoas têm que trabalhar e conseguir o seu alimento com o próprio suor do corpo. Então a economia nossa está ruim porque nós temos péssimos economistas à frente do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, no Banco Central, entre outros. Já tem uma pessoa aqui, deputado Jair Bolsonaro. O seu José Ferreira está na cidade de Itabaiana. Seu José Ferreira, sua pergunta rapidinha para o deputado Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Boa tarde a toda a Paraíba com o debate. Minha pergunta é o seguinte, deputado. A rede ferroviária está falida na Paraíba e não só no Brasil. E corta a Paraíba, o Pernambuco, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Uma via totalmente sucateada. O que fazer o deputado ao chegar à presidência? Boa tarde e muito obrigado. Deu para entender, deputado? Seu Ferreira, eu entendi só que está falido aí, Rio Grande do Norte, Paraíba. Não entendi a o que está falido. Rede ferroviária. O transporte mais barato que tem é o aquaviário. Depois o ferroviário. E o último é o rodoviário. Tá? Agora, é muito fácil quem está, porventura, na situação de pré-candidato, falar que vai revitalizar tudo isso aí. Nós queremos saber, temos dinheiro para revitalizar? A iniciativa privada topa assumir a responsabilidade de restaurar isso ou fazer novas ferrovias e explorá-las?
Se topar, estamos prontos a abrir para iniciativa privada. Tá ok? É por aí. Agora é o tal negócio. Enquanto nós não dermos uma oportunidade de mostrar para o mundo que nós temos credibilidade, nós não temos como fazer negócio no Brasil. Eu pergunto a vocês, os semiáridos, por exemplo, como é que nós podemos ajudar os semiáridos? A resposta é simples. Se a gente vai conseguir implementar, não sei. Tá? Estive lá no Israel. Lá chove menos que o semiárido. Como é que pode o povo israelense ter uma agricultura que lhes garante a segurança alimentar e ainda exportar para a Europa? E o nosso semiárido, que chove mais que o deserto de Israel, depender e muito de governo. Okay. Será que não podemos aplicar a mesma tecnologia na região? Essas respostas que eu estou procurando dentro e fora do Brasil. Porque eu não posso, ninguém quer, eu não quero que porventura vir candidato, se eleger e não conseguir resolver parte dos problemas do Brasil. Mais uma pergunta, Nilvan. Deputado Bolsonaro, mais um ouvinte pergunta de Mamanguape, aqui na Grande João Pessoa, é o Vale do Mamanguape. Eudes Moraes. Boa tarde, Eudes. Boa tarde, meu caro Nilvan Ferreira, senhor João, Vitor Paiva, nosso futuro presidente da República, se Deus quiser, Jair Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor presidente, futuro presidente, o senhor chegando ao Palácio do Planalto, o senhor convidaria o juiz Sérgio Moro para ser um dos seus ministros do seu governo? E eu pergunto a você que hoje é dia da injustiça. Na sua opinião, qual a maior injustiça que já ocorrido aqui em nosso Brasil? Muito boa tarde, e aqui em Mamanguape pode contar com Eudes Moraes e companhia. Viu? Um abraço. Deputado, o senhor responde a Eudes. Não faltam injustiças, né? Até um paraibano aí, meu amigo Júlia Lemos, já sugeriu o ministro Sérgio, ou melhor, o juiz Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que lá seria um excelente local para ele continua fazendo a mesma coisa, né? Que faz ao longo de toda a sua vida. Pelo que eu sei, ele não pretende disputar cargos eletivos, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal seria um excelente local para o nosso prezado, querido juiz Sérgio Moro. Seu Paulo, tá no Geisel aqui em João Pessoa, também pergunta ao deputado Jair Bolsonaro. Paulo, boa tarde. Alô, Paulo. Alô, Nilvan? Sua pergunta, Paulo. Nilvan, quem tá falando é Osmar de Pejazar. Não, disse Paulo aqui, caiu. Osmar tá... Vai, Osmar, pergunta, Osmar. Obrigado. Boa tarde, deputado. Deputado, a gente tem presenciado nos últimos presidentes que, na verdade, eles têm sido refém do Congresso. Congresso esse que o senhor hoje faz parte. Caso o senhor eleito presidente, o que o senhor vai fazer para ter autonomia e deixar de ser refém do Congresso, como os outros vêm sendo? Obrigado e boa tarde. O senhor responde, deputado Bolsonaro. É uma pergunta dificílima de ser respondida. Temos um Congresso pela frente que tem a sua importância, mas o Congresso exige muito do Executivo. O cara ser muitas vezes não. Nós temos últimos presidentes e ao chegar a assumir a cadeira, ele não tem autoridade para nomear os seus ministros. Eu costumo dizer, se eu não conseguir ter essa autoridade, eu estarei fora da corrida presidencial. Eu acho que a população tem agora a sua responsabilidade. E nós aprovamos o voto impresso para as eleições do ano que vem. Não temos mais o risco de suspeitarmos de fraude. Nós temos que votar melhor. O partido, por exemplo, que é clientelista, que quer o tempo todo ficar vivendo às custas de ministérios, não vote nos candidatos desse partido. Tá? Ou então vocês procurem os candidatos e façam uma listinha, pode ser feita em alguns itens, né? O que você apoia o presidente caso chegue lá, e o cara assina isso. Pode ter uma responsabilidade. Você pode falar redução da maioridade penal, não aumentar impostos. Olha o Rio de Janeiro agora, a cidade. O prefeito quer aumentar, já aprovou em primeira discussão, 60% do IPTU. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Como se não bastasse a quantidade de desempregados no Brasil e os salários achatados, em especial do aposentado. Então, o compromisso de eleger bons candidatos,
que você até não precisa mandá-lo assinar nada, que você conheça a vida pregressa dele, vote nesse cara. E não vote nos partidos que vivem o tempo todo de basicamente botar na parede o presidente da República. A última ligação do povo para perguntas, deputado Bolsonaro, é Paulo, tá em Manaíra, aqui em João Pessoa, e pergunta. Alô, Paulo, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde a todos. Senhor deputado, o governador aqui da Paraíba, ele tem um projeto para pegar os reservistas de primeira categoria, recém-saídos do Exército, e colocar aqui na Paraíba como policiais temporários. Eu gostaria de saber qual é o seu plano para ajudar o reservista assim que ele sai do quartel, que ele sai com a mão na frente e com a mão atrás, depois de ter servido a pátria. Muito obrigado e conte com a Paraíba. Olha só, o que falta para os reservistas é um banco de dados. Você quer procurar, por exemplo, um motorista para você. Você pode entrar no banco de dados qualquer. E ao identificar que, por exemplo, o João da Silva prestou o serviço militar obrigatório, de acordo com o teu interesse, o que é da maioria da população, eles dão prioridade para esse garoto que prestou o serviço militar obrigatório. Porque ele saiu com noções muito fortes de disciplina, de hierarquia, de respeito ao próximo, de chamar quem tem cabeça branca de senhor, de responsabilidade, de patriotismo. Isso é natural. A prestação do serviço militar obrigatório não tem como você garantir um acesso a ser policial militar. Isso a Constituição não permite um concurso direcionado porque ele fez o serviço militar obrigatório. Agora, pode sim, ao nós fizermos aqui um banco de dados nacional para o reservista, quem procura emprego, ele procura num banco normal, né? Se quiser, procura no banco de pessoas que prestaram o serviço militar. Que, afinal de contas, tem uma ficha, tem uma vida pregressa também, que pode fazer com que esse profissional exerça um bom trabalho nessa empresa do seu futuro patrão. Deputado, como é que o senhor vai fazer para convencer o povo brasileiro que Lula não é a melhor opção para tirar o Brasil do atual momento de crise que vive? Olha, eu acho que cada dia que passa, né, o pessoal vai conscientizando que quem não colocou o Brasil nessa situação de miséria que nós encontramos agora foi o governo do PT. Eles ficaram 3 anos no governo. Eu te pergunto, qual foi a melhora na educação no Brasil? Nenhuma. Muito pelo contrário, piorou. Tá? Qual foi o relacionamento do Brasil com um país do primeiro mundo tocante ao comércio? O Brasil aqui, basicamente, fez seu comércio para o viés ideológico. Aqui, país da América do Sul, com a Venezuela, um pouco Argentina, Bolívia, Cuba, Angola. Não é por aí, não é por aí. É um governo que, inclusive, aparelhou instituições, quebrou a Petrobras, quebrou fundos de pensões. Basicamente, tirou a capacidade produtiva lá do Porto de Suape, de Pernambuco, que é o estado dele. Investiu no Porto de Mariel, em Cuba. Precisa falar mais alguma coisa? Que esse homem aí enganou a população brasileira. Mas ainda é o primeiro colocado nas pesquisas, deputado. Mas ele está caindo. Ele está caindo. Tá? Se bem que existe no Brasil também uma grande desconfiança tocante à pesquisa. Existe aí. Ele está caindo. E o povo vai caindo na real. E nós, né, não podemos achar que o Estado vai resolver a vida de todo mundo. O Estado tem que não atrapalhar a vida do povo brasileiro. Seu João Costa faz a última, deputado Bolsonaro, ao vivo. Deputado, o senhor levantou a possibilidade do voto impresso nas próximas eleições. Em 2014, o PSDB desconfiou do resultado a ponto de entrar no TSE. O senhor confia na Justiça Eleitoral? O senhor quer o voto impresso porque não confia na Justiça Eleitoral, é isso? Olha, o que nós sabemos, o que está em jogo é quem vai comandar um orçamento trilionário. É uma pessoa que vai indicar futuros ministros para o Supremo Tribunal Federal, que pode ser o Sérgio Moro, mas pode ser aquele outro, né, que todo mundo desconfia da vida pregressa dele, tá? É um homem que vai fazer negócio com o mundo todo, é um homem que vai estar pautando o parlamento para leis, que quem está embaixo aí vai ter que cumprir, tá ok? Então, nós temos o direito de desconfiar. Por que não? Agora, por que nós podemos fazer mais eleições? Elas se acabam
e nós não podemos auditar, ou seja, não podemos saber que quem votou no João, o voto foi para o João. Ou votou na Maria, o voto foi para Maria. O que nós queremos é isso, é transparência. E nós sabemos, por exemplo, que muita coisa é comprada no Brasil, como o próprio aqui não encaminhamento do processo do senhor Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal. Queremos apenas transparência. Então, desconfiamos sim, é mais do que um direito, é um dever nosso. Satisfeito, João? Satisfeito. Satisfeito. O senhor confia ou não confia na justiça eleitoral? Olha, como no processo eleitoral, como não tem como você fazer uma auditagem, eu não confio. Eita! Deputado Jair Bolsonaro, agradecer a sua presença aqui por telefone, a sua participação. Sei que a gente teve que atrapalhar aí uma reunião que o senhor participa nesse momento. E muito obrigado pela atenção de sempre. E mandar um abraço aqui para quem nos ajudou muito para esse contato, que é o nosso grande Julian Lemos. Tá aqui, sempre quando é um assunto ligado a Bolsonaro, ele nos dá uma ajuda grande. É um bom amigo que a gente preza muito. Muito obrigado a todos da rádio, os ouvintes, muito especial ao Julian Lemos, uma pessoa que tem me ajudado em muito fazer política no Nordeste, ok? Um abraço a todos, estamos juntos e o futuro do Brasil depende de cada um de nós. Muito bem, tá aí Jair Bolsonaro, com todas as suas opiniões polêmicas e que tem que ser ouvidas e discutidas, e exclusivo aqui para ocorrer o debate desta quarta-feira. Eu vou pro intervalo rapidinho, 1h44, já atrasei muito o intervalo de 13h30, mas foi por um bom motivo. E daqui a pouco ainda tem, Hector Monteiro, tem nossos...